Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Entre Costas Podcast. Eu sou Marina Costa, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Estou aqui. Eu sou Carlos Henrique Costa, pai do Henrique, pai da Marina, e sempre é uma alegria estar nessa mesa e com a companhia de vocês também. Bem, hoje eu tô do outro lado aqui, né? Vou ser sabatinado pelo jeito. Será? Sou o doutor Henrique Trajano. Sou médico, minha área de atuação é saúde mental, psiquiatria. E vamos falar um pouquinho sobre psicofarmacologia, né? Sobre as medicações para a ansiedade. Não é isso, Marina? Sim, estamos fazendo uma série de episódios sobre ansiedade. Então, no primeiro episódio, a gente falou sobre o que é ansiedade, quais são os sintomas, como saber se eu tenho, se eu não tenho. No segundo episódio, a gente falou sobre os tratamentos não medicamentosos. Para quem não quer medicação, o que tem que fazer? Mas chegou a hora de falar sobre os remédios para ansiedade e quantas dúvidas tem em torno disso, medos, receios que os pacientes trazem. Então, a gente vai tirar todas essas dúvidas hoje, por isso que o Henrique está do outro lado da mesa. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu like, comenta as suas dúvidas, a gente vai te responder. E se você estiver no Spotify, não deixe de deixar as 5 estrelas também e compartilhar o episódio. É importante a gente falar também para as pessoas seguirem nas outras redes sociais, porque a gente colocou uma caixinha de perguntas e muitas perguntas que a gente vai responder hoje vieram dessa caixinha, né? Então segue a gente no Instagram, que sempre tem a comunicação ali, tem os cortes, e também a gente pode abrir essas caixinhas para você perguntar e a gente responder aqui durante o episódio. Estamos no Instagram, então, como Entre Costas Podcast. E aí, o que vocês acharam do meu estilo? Moderninho. Hoje você tá moderno. Tô moderno, né? A minha esposa falou isso. Olha, nossa, gostei, tá moderno. E gostou da camiseta? O que tem de diferente? Então, o que tem de diferente, vocês podem falar, né? Não tá de camisa. Eu não tô de camisa, manga comprida, né? Mas eu tô com a camiseta Del Hábito, que vocês acharam que vestiu bem. Opa! Com um blazer, então... É moderno. Uma linha mais alternativa e mais moderna, jovial, para estar aqui no nível de vocês. Mais casual, né? Mais fresquinho também. Com certeza. Até porque o produto Del Hábito é feito de algodão egípcio, né? Então, você está vestindo um lençol de 400 fios. Não, é agradável, gostoso. Muito bom. Então, os nossos parceiros da Del Hábito, da moda masculina, com camisetas básicas, mas também elegantes. Sigam eles nas redes sociais, como Del Hábito Store. E nós temos um cupom de desconto para vocês aqui que nos assistem no Entrecostas, com 12% de desconto. O cupom é Entrecostas. Tudo maiúsculo. Tudo maiúsculo. Tudo e junto. Também tem link aqui na descrição do vídeo. Perfeito. Então vamos lá. Como saber se eu preciso tomar remédio para minha ansiedade? Bem, a gente já explicou muito bem o que é a ansiedade, né? E tem toda uma parte neurohormonal envolvida nisso, que a gente não falou tanto. Uhum. O desafio é não deixar o episódio chato falando disso, apesar de eu achar o tema interessante, né? Mas é importante a gente falar sobre algumas estruturas antes. Para responder a sua pergunta de forma mais objetiva, ansiedade leve pode ser tratado só com psicoterapia e mudança de estilo de vida, mas a partir da ansiedade moderada e grave, a gente já começa a precisar do uso da medicação. A ansiedade leve pode ser usada também, a medicação, quando a gente vê que o paciente não adere muito bem à mudança do estilo de vida, né? E a psicoterapia. Tem gente que é muito resistente a fazer, apesar de poder tirar todas as dúvidas quase no episódio que a gente gravou, no episódio 2, né? Tem muita gente que não se sente confortável em falar sobre seus medos e preocupações. E aí já puxando isso mesmo, medos e preocupações eles é o centro da ansiedade. E na periferia a gente tem outros sintomas como dificuldade de sono, paralisia, né? Que a pessoa fica parada, dá o branco, ela não consegue reagir. Também os pensamentos acelerados. Tudo isso vem da comunicação da amígdala, que é uma estrutura no cérebro que parece uma amêndoa, e ela se comunica com o córtex pré-frontal, com o giro
o locus ceruleus, com também o córtex espinostriatal. Ela também se comunica com o hipotálamo. E tudo isso, todos esses nomes estranhos, são estruturas dentro do cérebro. A amígdala, ela faz uma intermediação em que você vai avaliar uma coisa que pode te preocupar ou pode ser um risco. Então, você viu, sentiu ou percebeu ou se lembrou de alguma coisa que pode ser uma ameaça, e ela vai comunicar com essas outras estruturas para entender o quanto essa ameaça ela é relevante ou não. Então, por exemplo, o hipocampo também se comunica com a amígdala, falando sobre as lembranças, né? Hipocampo é onde moram as lembranças. Memória. Então, você se lembra de um momento que foi muito ruim e só de lembrar você já fica ansioso. Então, essa comunicação entre hipocampo e amígdala. Agora, o que eu acho que é importante, Henrique, você mencionar e explicar para a gente é que a resposta da amígdala ela é muito rápida. Então, porque diante do perigo, a pessoa não tem pode, tempo. não pode ficar pensando como, será que eu vou reagir? Será que eu estou diante de uma ameaça importante? Ela tem que responder rapidamente, Sim, não é isso? Exatamente. Então, eu percebi que tem um leão me perseguindo, eu preciso correr ou preciso lutar contra ele, né? Então, tem que ser uma coisa rápida e é uma coisa passageira, uma coisa que vem em picos e passa, geralmente. Principalmente quando a gente fala desse estímulo do medo. Então, quando a gente fala das preocupações, é um pouco diferente. Mas esses estímulos são mediados e são dosados com outros hormônios. Então, por exemplo, a gente tem a noradrenalina, que é o principal quando a gente fala do medo. Então, tem o medo, tem aquela descarga de adrenalina. E aí, a gente já falou no primeiro episódio sobre o que isso pode causar. Mas eu tenho também outros, por exemplo, o GABA, a serotonina, que regulam o quanto de noradrenalina vai fazer efeito. Então, a gente está o tempo todo nesse equilíbrio. As medicações elas vão principalmente mexer nisso, na secreção de serotonina e dopamina e GABA, a depender do A gente tipo de deveria estar medicação. nesse equilíbrio, mas quando tem um transtorno de ansiedade, na verdade acontece um desequilíbrio. nesse E a sentido. medicação vem para reequilibrar Exatamente. esses hormônios, esses Exatamente. neurotransmissores. O que a gente percebe é que o cérebro do ansioso ele é hiperreativo. Ele reage excessivamente a um estímulo não tão importante, significativo. Então, por isso, o remédio ele vai equilibrar essa resposta, essa reação. Coisas que não deveriam parecer tão perigosas, parecem e você tem uma resposta. Então, nos livros até trazem como amígdala hiperreativa, né? Hiperreativa. Então, acho que esse conceito, porque esse conceito é importante para o paciente entender que esse transtorno ele tem uma característica que é neuropsíquica, é biológica do indivíduo. Isso tem, inclusive, questões genéticas, hereditárias. Então, não é uma frescura, não é porque ele quer ser assim, muito pelo contrário, ele não quer ser assim. Ele sofre muito com esse modo de lidar com as coisas que poderiam ser tranquilas, mas para o ansioso é difícil. Exatamente. Pela exacerbação da resposta que é psíquica, é neuropsíquica. Exatamente. E de alguma forma, essa parte neurobiológica não está totalmente no controle do paciente. Não está no controle do paciente. Exatamente. Não está. Então, é como se fosse um alarme. Primeiro, a amígdala, é importante falar isso, não é a amígdala da garganta, né? Ela fica lá no meio do cérebro. Ela fica lá no meio do cérebro. A amígdala da garganta são as tonsilas palatinas, né? E essa amígdala, ela tem o nome de amígdala porque ela tem um formato de amêndoa. Então, é um lugarzinho que parece uma amêndoa pequenininha lá no cérebro. Uma de cada lado, né? Mas, voltando a falar do tema, né? É importante a gente entender que é como se fosse um sensor, né? É um sensor com defeito. É um sensor que está disparando por estímulo. Então, você passou na frente, é igual o sensor de porta de loja, shopping, de loja, que passou uma folhinha ele já abre a porta, né? Então, e aí parece que é o ladrão ali levando alguma coisa da loja e não é. Então, é exatamente esse alarme com defeito. Alarme falso. Um alarme falso que dispara exacerbadamente,
trazendo alto desconforto, sofrimento e prejuízo para a pessoa por conta dessa intensidade numa situação que não merecia essa resposta tão intensa. Eu também uso o exemplo do radar do navio, Aham. que ele vai né? Detectando ali os perigos ao redor. E às vezes pode ser um peixinho, mas para mim é um tubarão, Isso, né? isso. Pode ser um barquinho à vela, mas para mim é um Titanic. Exatamente. Né? Até eu acho interessante esse exemplo que você deu, porque o que eu percebo no ansioso? Ele tem esse radar ligado o tempo todo. Ele tá Alerta. num estado de alerta, ligado, seja no ambiente ou internamente no seu próprio corpo, se automonitorando. E aí alguma coisinha sai, como você falou, é um peixinho e parece um tubarão. Mas também a gente tem o ansioso que ele é mais marcado pelas preocupações, né? Então é aquela mãe que fica muito preocupada com o filho que saiu para a faculdade. Ele atrasou 1 minuto do período que seria o normal e ela já tem a certeza que ele morreu, ela já está pensando no velório, ela já está chorando no velório, né? São as condicionais, né? E se ele for assaltado? E se bater o carro? E se algo de ruim acontecer? Então, sempre essas condicionais que, para a pessoa com ansiedade, ela acredita tanto que ela vivencia como se fosse uma verdade. E a necessidade de controle. Então, às vezes, aquela pessoa que, quando vai ter algum compromisso, ela precisa antes se organizar toda, planejar tudo, e quando as coisas fogem do controle, quando um imprevisto acontece, ela se desestabiliza completamente. E aí até atendi uma paciente essa semana, um casal, na verdade, e a gente estava conversando da ansiedade e ela dizendo que o filho sai para ir para a faculdade, então ela vai monitorando, mandando mensagem, já pegou o trem? Já desceu do trem? Já chegou na faculdade? Está voltando? Então, imagina o controle. E aí eu falei, o quanto isso... Deve estar chateado com isso daí. O quanto isso aumenta a ansiedade e não protege em nada, nem ela e nem o filho. E aí, é outro aspecto da ansiedade que a gente não falou até, mas que a ansiedade não tem um aspecto genético tão forte, mas tem um aspecto familiar muito forte por causa dos pais que passam para os filhos uma impressão do mundo muito mais perigoso e uma impressão também de que se preocupar e se proteger e estar preparado para todas as situações possíveis é protetor. Isso aumenta benéfico. A segurança. Aumenta a segurança. São padrões de pensamentos e comportamentos que são aprendidos. São aprendidos na infância ou na adolescência, né? Vem dos pais serem dessa forma Vem dos pais serem. E achando que é assim que deve ser. Exatamente. Então, de qualquer maneira, tem um aspecto genético, mas tem muito aspecto aí que é comportamental, da vivência da família, e aí é passado de geração a geração. Aí eu vou até falar uma coisa que meu pai nem sabe, Olha, mas que é interessante desse comportamento aprendido. Ele tinha muita ansiedade de eu atravessar a rua quando eu era criança. verdade. Então ele ficava muito preocupado e não segurava nem na mão, segurava no punho. Porque na mão ele poderia largar a minha mão, então segurava na mão. Eu vi uma vez um PM falando disso, segura a criança pelo punho e não pela mão. E até hoje, inconscientemente, quando eu vou atravessar a rua, a Nayara, a minha esposa, ela percebe que eu fico mais tenso. Né? Então ele me passou isso de uma forma aprendida, de uma forma inconsciente e com certeza querendo me proteger. Ou super proteger. Porque existe um perigo real. Existe, mas está descalibrado. Mas está descalibrado. Isso. O perigo parece maior do que ele realmente é. E aí é importante, tudo isso é um aprendizado, né, para a gente e para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. Então, esse comportamento dos pais de superproteção, esse comportamento é ansiogênico. Então, é importante tratar isso para prevenir a ansiedade dos filhos. Então, eu sempre conto que, para mim, foi um ponto de inflexão quando eu estava fazendo o curso de terapia, que o professor, muito bem explicado, mostrou, existem na relação pais e filhos 2 padrões que você pode passar para os seus filhos. Um é de desamparo e desamor, mas o outro é de insegurança
pela superproteção. Então, essa superproteção ela não é inócua. Ela causa problemas. Causa problema para o pai, que sofre, e gera ansiedade para o filho. E é interessante que a gente conversou com o Ivo muito sobre isso, né? E ele falou das fases. Então tem a fase de que os pais têm que ficar mais de olho, tem que não super proteger, mas tem que estar ali, né? Poxa, se o filho olhar, o pai tá ali olhando, tá ajudando ele. Se o filho for pôr o dedinho na tomada, o pai vai ter que intervir. Mas tem a fase também de soltar, deixar ir. De deixar ir. E aí, se você quer mais informação sobre isso... Tem o episódio do Dr. Ivo, psiquiatra infantil, né? Até diante disso a gente já conversou aqui e até conversei com essa paciente mesmo que estava ali monitorando o filho, que eu contei da minha história quando tinha 12 anos, que resolvi fazer faculdade de medicina. Já aí falei com a minha mãe, queria fazer essa faculdade, e ela falou, então, nós morávamos em Campos do Jordão, e ela disse, você vai ter que estudar fora, no município vizinho, que era Taubaté. Então, nesse momento, ela, sem talvez ter consciência disso, mas como se ela tivesse aberto as cortinas do mundo para mim e me demonstrando e dando um voto de confiança. Vai que você consegue. Então, ela poderia, pela superproteção, a gente já conversou em outros episódios sobre isso, ter dito, não, fica por aqui. Ter privado não tem você jeito. de oportunidades. Exatamente. Então, isso é um exemplo de como os pais podem e devem oferecer proteção, sim, mas segurança. E aí a dose, né, do que é superproteção e é prejudicial, do que é proteção e segurança para criança. Então, pais, façam terapia boa. para criar filhos saudáveis. Mas aí é muito interessante a gente falar que é exatamente aí que as medicações ajudam, como você falou, da dose. Então, é benéfico você ser um pouco ansioso, uma ansiedade fisiológica. Natural. Que protege. Natural. E aí a medicação vai atuar quando essa ansiedade é demais, porque ela atua na serotonina, que regula exatamente isso. Então não significa que tomando a medicação você vai ficar inerte aos estímulos. Então a serotonina é como se ela calibrasse esse sistema. Exatamente. O que é interessante da gente falar também é que as medicações que atuam na serotonina, no início, elas podem causar um pouquinho mais de ansiedade no período de adaptação. E aí? E aí Doutor, comecei a medicação e piorou minha ansiedade. Exatamente. O que eu faço? Aí tem algumas estratégias que a gente usa. Mas eu acho que é legal a gente dar um passinho para trás, falar quais são essas medicações, né? Então a gente tem 2 principais usos para essas medicações. As mesmas medicações que tratam a depressão, elas também tratam a ansiedade. São os antidepressivos, popularmente chamados. E na psiquiatria a gente chama de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então o que ele faz? Ele vai aumentar a quantidade de serotonina entre os neurônios. Tá? Nesse período que ele aumenta, ele se liga num receptor. Na verdade, o neurônio ele funciona da seguinte forma. Ele faz a serotonina para se comunicar com outro neurônio e ele manda essa serotonina e pede o troco. Então, o que você não usou, você me devolve. A medicação ela vai atuar justamente no sistema do troco. Ela vai bloquear essa volta da serotonina para os neurônios. Fica aí. Fica lá. O que acontece é que o outro neurônio demora um tempo, mais ou menos 2 semanas, é o período de neuroadaptação, para entender, tem mais serotonina aqui, vou usar. Esse excesso de serotonina no início pode causar algumas sensações, principalmente no trato gastrointestinal, principalmente no estômago, intestino. Então pode dar diarreia, pode dar um pouquinho de dor de estômago, mas pode também causar um pouquinho de batedeira, um pouquinho de dor de cabeça. Quando isso acontece com uma pessoa que já está hiperreativa e já está hipervigilante, ela está o tempo todo olhando a pressão, ela está o tempo todo, tô com dor de cabeça que eu vou ter AVC. Isso está passando o tempo todo pela cabeça dela. Então esses sinais, eles podem vir como um aumento da ansiedade. Eles podem dar a palavra virou senso comum, mas é um gatilho para o início de uma crise, é um gatilho para o início de uma preocupação, é um gatilho para começar o processo ansioso. É importante falar que, geralmente, depois desse período de 2 semanas, aumenta a quantidade de receptores no outro neurônio. Então, ele falou assim, o outro neurônio já entendeu o que está acontecendo e fala assim, preciso, então, captar mais essa serotonina, colocar ela para dentro, porque está sobrando.
Quando aumenta o número de receptores, geralmente esses sintomas diminuem bastante e até podem desaparecer. Ou a pessoa fica menos ansiosa com eles. Eles podem ainda estar presentes. Eles podem se manter por mais tempo. Mas a pessoa não se incomoda tanto com eles porque ela não está tão ansiosa mais. E quais são esses medicamentos? Os antidepressivos simples, né, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, são a fluoxetina, sertralina, fluvoxamina, escitalopram, citalopram e paroxetina. Uhum. Cada um deles tem sua particularidade. Então, a sertralina, por exemplo, ela tem a particularidade de geralmente dar um pouquinho mais de dor de estômago, diarreia em algumas pessoas, mas todos eles podem causar a mesma coisa. Tem gente que tem essa reação com escitalopram, tem gente que tem essa reação com paroxetina. Né? E como você avalia qual desses, já que eles têm a mesma função, dar para o paciente? Então, geralmente na prática, né, eu vejo muito paciente para paciente, o que eles se incomodam mais. O paciente tem gastrite, o paciente tem síndrome do intestino irritado. Eu evito a sertralina, por exemplo, porque comumente ela pode causar diarreia e dor de estômago. Então, geralmente, eu vou para um outro lado. Tem a fluoxetina, que não causa tanto isso. O paciente é obeso, tem dificuldade de seguir a dieta. O escitalopram ele pode aumentar um pouquinho a fome, o desejo por carboidrato. Então, eu evito esse escitalopram. Já a fluoxetina, ela pode diminuir um pouquinho a fome. Então, a gente vai mais para a fluoxetina. Significa que todo mundo vai ter menos fome com fluoxetina? Não. E significa que todo mundo vai ter desejo por carboidrato com escitalopram? Também não. Né? Uhum. Outro que também aumenta o desejo por carboidrato muitas vezes é a paroxetina. Mas para o paciente ansioso, principalmente o que tem ansiedade de desempenho, ela é uma ótima medicação. E, por exemplo, para ejaculação precoce, que é um transtorno de cunho ansioso, a paroxetina é ótima, resolve a vida. Mas algumas pessoas têm dor de cabeça com ela e outras pessoas também têm esse aumento de desejo por carboidrato. Uhum. Outra questão é o quanto a pessoa está disposta a tomar de medicações por dia. Os antidepressivos simples, eles são tomados, a maioria deles, uma vez por dia. Alguns de dia, outros de noite. E o que não atrapalha tanto. Já os duais, a outra classe, pode ser tomada 2 vezes por dia. E aí tem que ver, poxa, o paciente vai aderir, não vai aderir? E quais são os benefícios dessa outra classe de medicamentos? Então, eles são os duais. Geralmente, a gente usa eles na falha de pelo menos 2 simples. Ou para o paciente que vai se beneficiar de uma característica específica deles. A falha de 2 simples eu tentei 2 medicações e a pessoa não teve melhora do quadro. Ou não teve melhora, ou a gente aumentou a dose e ela teve uma melhora parcial. Uhum. Quando a gente fala de ansiedade, de depressão, a gente vai tratar até os 100% da pessoa. Eu tenho que estar bem com a medicação. A remissão dos sintomas. Remissão dos sintomas é o tratamento. Então, não tenho mais sintomas de ansiedade. Eu não tenho sintomas de depressão. Mas a falha também pode ser, eu não suportei os efeitos colaterais daquela medicação. Né? Então, eu tive muita diarreia com a sertralina. Aí tentou mais um. Tive muita dor de cabeça também. com paroxetina. Não consegui tomar. Não consegui permanecer essas 2 semanas. Uhum. E aí vai para a terceira opção, então, que é um dual. A gente vai para a próxima opção, que é um dual. Né? Ou o paciente também, por exemplo, a duloxetina, ela tem um perfil de ajudar na analgesia das pessoas. Então, é uma medicação que vem muito para paciente que também tem dor crônica. Uhum. E ela ajuda no controle da dor. Então, fibromialgia. É interessante que essa condição ela também está muito associada à ansiedade e depressão. Então, é uma medicação que encaixa muito bem para pessoas que têm fibromialgia. E o que são os duais? Eles são inibidores da recaptação da serotonina, então eles fecham isso daí, e eles também ajudam nos receptores NAT, que são os receptores de noradrenalina. Então, ele vai diminuir a resposta da noradrenalina para a pessoa que é ansiosa e aumentar a resposta da sertralina. Da serotonina. Da serotonina, desculpa. E aí, quais são os principais, né? Então, a gente tem a duloxetina, que eu já falei. A gente tem também a venlafaxina e a desvenlafaxina. E é interessante que, enquanto maior a dose, mais efeito dual ele tem.
Então, doses baixas, ele tem mais um efeito parecido com a sertralina, a venlafaxina, desvenlafaxina, por exemplo, né? Em doses mais altas, ele vai bloqueando mais essa ação da noradrenalina. Mas, por exemplo, a venlafaxina e a desvenlafaxina tem uma meia-vida muito curtinha. É uma meia-vida muito próxima de 24 horas. Então, a pessoa que tem dificuldade de tomar essa medicação todo dia no mesmo horário pode ter mais efeitos colaterais. Não é vício. É síndrome de retirada que chama isso. Então, essa pessoa ela pode ter mais dor de cabeça, pode ter mais esse desconforto gástrico. Quando passa o horário ali da medicação. Quando passa o horário de tomar. Tem seu lado positivo e seu lado negativo. Então, algumas pessoas, por causa disso, aderem melhor no tratamento e tomam todo dia certinho e não esquecem de tomar a medicação. Ou às vezes vai passando o tempo, ela vai se sentindo mal e ela Preciso toma. tomar. Já com a fluoxetina tem quase 48 horas de meia-vida. Então, a pessoa esquece de tomar, não passa mal e não toma. Já vai passar mal no segundo, terceiro dia. Aí ela vê a cartelinha lá, putz, faz um monte de dia que eu não tomo. 3 dias que eu não tomo, 4 dias mas começou a sentir. Mas até ela voltar a fazer efeito também demora. Nem ou tanto, não? nem tanto. Não. Porque o pico de ação dela é mais rápido, né? Não sei se cabe a gente falar de farmacodinâmica, né, dessas medicações. Então, a maioria das medicações, antibiótico é muito comum isso, aí demora também alguns dias para atingir o pico de dose no corpo, né? Então, a primeira vez que você toma uma medicação, ela vai ter um pico e vai cair. Só que quando ela cai, você já toma outra e vai ter outro pico um pouco maior e depois de um tempo ela se estabiliza numa faixa terapêutica. Isso acontece com praticamente todas as medicações que a gente tem. Então, é comum a pessoa, quando fica uns dias sem tomar medicação e voltar a ter alguns efeitos colaterais também do uso. Por isso que é muito importante não deixar ficar sem medicação e tomar todo dia certinho. Até para não quebrar o tratamento, né? E uma informação que você falou mais rápida, assim, é que a medicação ela pode levar até 2 semanas para atingir esse efeito mais constante. Exatamente. Então, é natural que a pessoa talvez não sinta os efeitos positivos da medicação no primeiro momento. Ela não vai sentir os efeitos positivos da medicação. Às vezes, no início do tratamento, ela até sente os efeitos colaterais e piora antes dos efeitos terapêuticos. Então, tem que esperar no mínimo 2 semanas, às vezes 4 semanas, para se avaliar a eficácia do remédio. Então, essas trocas que o Henrique mencionou, precisa do tempo suficiente, normalmente 4 semanas, para você reavaliar. O medicamento está sendo eficaz, fez efeito, tolerou bem o efeito colateral. Não adianta ficar mudando toda hora. E a gente precisa ter paciência, né? Com esse processo. Sim, mas principalmente quando a gente fala de paciente ansioso, ele pode ter efeitos colaterais que muitas vezes para a gente parecem... A gente conhece, isso não é perigoso, mas para ele aquilo é tão desagradável, e aí a gente considera a mudança, né? Existe o vínculo terapêutico com o médico, mas também tem o vínculo terapêutico com a medicação. Então, a pessoa que não gosta de tomar aquela medicação que ela está tomando, ela está preocupada em tomar aquela medicação, ela vai ter mais efeitos colaterais, vai perceber mais os efeitos colaterais. Ela vai ter uma visão negativa da própria medicação. Exato. Isso é ruim para ela. E muitas vezes ela não vai aderir ao tratamento por causa disso. E o que a gente quer? Que ela faça adesão adequada. Faça adesão adequada. Então, e isso é importante a gente falar também, que normalmente o paciente com ansiedade, um dos medos comuns é o medo de tomar remédio e o medo do efeito colateral do remédio. Então, aqui o que é importante? Eu sempre digo que tratar é diferente de cuidar. Exato. O paciente ele pode estar muito bem tratado, a medicação está correta, dose, posologia, tudo certo, mas se eu não tiver vínculo com o paciente, se eu não expliquei detalhadamente a questão da duração do efeito, a demora para fazer o efeito, as possibilidades de efeitos colaterais, então ele não vai estar bem cuidado, ele não vai aderir. A adesão na cardiologia, na psiquiatria, é baixa. Tem um estudo, foi refeito recentemente, né? Muito sólido, que ele fala sobre adesão ao tratamento. Eu não lembro os números exatamente de quantos % adere, mas é a minoria que adere ao tratamento. Mas quem
é interessante que quem adere ao tratamento é considerado que ele toma até, né, o mínimo de 75%. Na média, eles tomam 75% das vezes a medicação. Então, mesmo a pessoa que adere ao tratamento, significa que ela toma geralmente 75% das vezes a medicação corretamente. Não é uma adesão de 100%. Não né? é aderir não é tomar 100% das vezes, a pessoa esquece. É difícil tomar medicação todo dia. E eu falo que a adesão... O que é adesão? É o paciente seguir o que o médico recomendou. A adesão faz parte da arte da medicina. Então, aí vem a questão do cuidado, porque o paciente com ansiedade, ele precisa de acolhimento, de apoio, de ajuda, de cuidado, de acompanhamento. Então, é uma jornada, é uma experiência que ele precisa ter e tudo começa com um vínculo. E esse vínculo é no início das primeiras consultas que você vai fazer esse vínculo. Então, é muito importante. O cuidado, ele implica no olhar nos olhos e enxergar o coração. Aí você faz o vínculo. Ele precisa se sentir acolhido. E é interessante, na consulta mesmo, a gente percebe isso. O paciente, infelizmente, pelo sistema de saúde, convênio, o próprio SUS, a consulta é mais rápida, o paciente ele não se sente à vontade para fazer queixas. Ele percebe o médico apressado. Ele percebe a sala de espera cheia. Então, ele não fala. Essa semana foi interessante que teve uma paciente que voltou antes da hora, né? E aí a primeira coisa que veio na sua cabeça é piorou, aconteceu alguma coisa e tal. E ela voltou ela chegou com a seguinte queixa. Doutor, eu voltei antes da hora, eu tenho medicação, mas eu queria que você me explicasse por que ela teve nenê recente, explicasse daquele jeito que você explicou com desenho, por que os hormônios da gravidez afetam o sistema nervoso. Eu nunca tinha... Geralmente, quando você explica um desenho, você já tem um desenho na cabeça certinho, um esquema. Esse você nunca tinha feito. O Henrique é um bom desenhista, né? É verdade. Esse eu nunca tinha feito, mas ela veio com essa queixa. Olha só. Doutor, queria que você me explicasse do seu jeito que você desenha lá, como que é que os hormônios afetam o cérebro, né? Aí deu uma improvisada, expliquei, saiu super satisfeita. Mas você vê a referência que o paciente tem em você, Confiança. a confiança. E muitas vezes não é só sobre medicação, né? É entender o corpo dele como funciona. E aí, no sentido do paciente com ansiedade, tanto o médico quanto o psicólogo, ele precisa ser enxergado pelo paciente como seu porto seguro. Para ele enxergar isso, você precisa criar o vínculo. É a história da âncora. Até porque, quando a gente fala da ansiedade, o paciente ansioso, quando o paciente me pergunta, doutor, quais são os efeitos colaterais que eu vou ter com essa medicação? Eu preciso falar para ele, eu não sei. Não sei, exatamente. Então vou ler toda a bula. Se você ler toda a bula, a chance de você ter algum efeito colateral é muito maior, mas pode ler, é seu direito. Isso. E geralmente eu aviso quais são os mais frequentes, mas não significa que ele vai ter esses e não significa também que ele não possa ter outros. Eu falei da sertralina. Sertralina, comumente, ela é mais ativadora. Então, a pessoa, ela é serotoninérgica, ela aumenta essa serotonina e a pessoa se sente melhor, se sente mais ativa. Mas tem gente que tem sono com ela. Como que eu vou saber? Não sei. Existe uma parte da população que vai ter sono, tem uma parte da população que vai ficar mais ativa com ela. Apesar de ser uma ciência, não é uma ciência exata. Exato. Cada pessoa vai reagir de uma forma à medicação. Diferente. E você falou do sono, outro efeito colateral que pode acontecer do mesmo modo é a questão do apetite. Sim. Alguns experimentam aumento do apetite, outros diminuição do apetite, com consequência ganho ou perda de peso. Com o mesmo remédio, pessoas vão ter um efeito colateral diferente. Então, e essa sinceridade do médico é importante. Ele dizer, olha, eu não sei, eu não posso garantir qual o efeito colateral você vai ter. Sim. Mas para o paciente ansioso isso é muito ruim, é muito desagradável para ele. Eu entendo também que é. Porque ele quer a certeza, né? Isso. Ele não quer a dúvida. E a gente tem mais dúvidas do que certeza. Sim. E aí a ideia do acompanhar lado a lado e estar sempre disponível para o paciente recorrer no caso de uma dúvida. Então isso também é importante. Isso aumenta a segurança e melhora a adesão ao tratamento. Agora é interessante também que muitas vezes quando você fala assim, olha, não sei exatamente o efeito colateral que você vai ter, mas existe uma gama de efeitos colaterais que são mais comuns. O paciente que é muito ansioso, às vezes, ele tem efeitos
que não são descritos como efeito colateral daquela medicação, mas ele atribui aquela medicação. E isso acontece também na cardiologia. As estatinas, né, que são os remédios excelentes, mas, por outro lado, aí a desinformação, principalmente na mídia, coloca efeitos colaterais que não são reais e tira efeitos terapêuticos que são reais, e aí o paciente fica muito em dúvida. Assim como existe o efeito placebo, que é você, só de ter tomado o primeiro comprimido, já se sente melhor, porque você se sente mais seguro de estar tratando. O contrário também é verdadeiro, né? É verdade. É muito bem observado, Marina, porque quando você faz os estudos comparando a medicação com o placebo, você tem o efeito terapêutico com placebo, mas você também tem efeito colateral com placebo. Então, olha como isso é interessante. É interessante, a pessoa nem sabe quais são os efeitos colaterais, mas ela também pode ter com placebo. E tudo aqui. Tudo é a cabeça. Tudo a cabeça. Bem, mas tem algumas questões particulares de cada medicação, né? Então, aproveitar que estamos com um cardiologista na mesa, né? Os duais também podem aumentar a pressão. Então, o psiquiatra ele tem que tirar o seu esfigmomanômetro da bolsa e medir a pressão dos pacientes quando ele está tomando dual, principalmente em doses mais altas e em idosos. Então, tem que fazer o acompanhamento também, tem que examinar o paciente. Quais são os duais? Só lembrando, a duloxetina, a desvenlafaxina e a venlafaxina. E são contraindicação para quem tem pressão alta? Excelente pergunta, Marina. Não. O que nós vamos fazer? Controlar a pressão. Então, se esse medicamento é o medicamento de escolha pelo profissional que está cuidando da saúde mental... E acredita que é benéfico para o paciente? Então, sempre a gente vai colocar relação risco-benefício. Então, aí é o papel do cardiologista. Por isso que a importância da equipe multidisciplinar para você ir ajustando. Então, cada um vai na sua linha fazendo o exercício, protegendo e cuidando do paciente. Mas precisa ter a visão do todo, né? Então, o médico, o psiquiatra, que sabe o histórico do paciente. Então tem problema de pressão? Tem. Mediu, viu? Ele vai direcionar de volta para o cardiologista. Olha, você precisa fazer acompanhamento, então, porque você tem essa questão e a gente vai usar essa medicação. Então, e aí o cardiologista precisa entender que ele precisou de um medicamento para a saúde mental, que vai precisar de um acompanhamento mais de perto por conta da pressão, né? Esse jogo. Mas até mais do que o cardiologista, o que a gente faz mais esse jogo aí é com as gestantes, né? Então, mulher em idade fértil, a gente sempre tem que pensar, tá querendo engravidar, não tá? Você, num futuro próximo. Porque o tratamento, ele é de cerca de 1 ano, né? Cerca de 12 meses. Isso é importante destacar, né, E não Henrique? pode parar antes, senão o transtorno... A chance de recaída aumenta muito. Né? Então, é um tratamento longo. No próximo ano, você está planejando ter uma gestação? Não tô. Aí a gente tem uma gama muito mais restrita de medicações para usar. Então, qual remédio mulher grávida pode tomar? Geralmente, fluoxetina e sertralina. Tá? Geralmente, esses dois. São mais seguros. Hoje a gente não fala mais sobre medicação, classe de segurança de medicação. A gente fala de risco-benefício. Então, é melhor eu ter uma pessoa que vai passar pela gestação com um transtorno de ansiedade, ou é melhor eu dar uma medicação para essa pessoa não passar por esse momento? Até porque a gente sabe que a ansiedade na gestação pode trazer problemas para o feto. Então, o aumento do cortisol, o aumento da noradrenalina pode trazer problemas para o feto, ganho de peso, tem uma série de problemas. Então, a ideia é que mãe emocionalmente saudável vai gerar um bebê mais saudável. Exatamente. Claro que a pessoa que já está tomando a medicação e engravida, a gente tem 2 caminhos. Troca, mas em casos mais graves, a gente vai, olha, existem esses riscos, você quer continuar com essa medicação que você já se adaptou, não quer... Por exemplo, o escitalopram é uma ótima medicação. A chance de ter efeitos colaterais com ele é baixa em relação às outras medicações. Geralmente, o efeito colateral mais comum é um cansaço que ele pode causar, e ele pode causar anedonia em alguns casos, que é a falta de prazer pelas coisas, né? Mas no início da gestação ele é ruim. Ele está relacionado a um aumento de risco de algumas malformações que não são graves, mas podem acontecer. Então, a mãe, a pessoa que fica gestante e está tomando escitalopram, ela tem que saber desses riscos.
né? E tem que concordar com eles. Poxa, doutor, não quero correr nenhum risco. Bem, nenhum risco é melhor não tomar medicação. Isso. Uhum. Aí, eu acho que aí é importante o papel da psicoterapia. Porque a gestação é uma fase muito especial na vida da mulher e da família. E eu acho que é naturalmente ansiogênica, porque o corpo da mulher vai mudando a cada mês. E ela precisa se preparar para o futuro. Exatamente. E é importante ser dito que o futuro É incerto. é incerto, quer dizer... Se o parto vai ser normal, se vai ser cesárea, só vai descobrir na hora, mas ela Exato. precisa estudar, entender, se preparar para E isso. para quem é ansioso e necessita de controle e a intolerância às incertezas aumenta a sua ansiedade, então é um período que a mulher precisa de muito apoio. E aí, como o Henrique falou, às vezes a pessoa quer uma segurança absoluta, não quero tomar remédio nesse período, aí a importância da psicoterapia. Mas também entender que a psicoterapia pode ter limitações e a medicação pode sim ser usada também, né? Esse eu acho que é importante dizer. Existe alguns medicamentos em que a relação custo-benefício, risco-benefício, a gente pode ter o conceito de que é parcialmente seguro. É melhor, melhor tomar do que não tomar. E aí um ponto também se a mulher vai no psiquiatra e para tratar da ansiedade, mas ela está planejando engravidar, é importante que ela fale isso para o psiquiatra. Sim. É muito mais papel do psiquiatra perguntar do que da mulher falar, né? Mas eu acho que sim. Acho que é importante se o psiquiatra não perguntou, ou o clínico, porque são medicações que qualquer um pode prescrever também, Isso né? é importante. Dentro da medicina não existe medicação que você está restrito a prescrever. Qualquer médico pode prescrever. E uma dúvida comum, Henrique, é com relação a se os antidepressivos causam dependência. Você já mencionou aqui, mas eu queria que você reforçasse isso. Os antidepressivos causam dependência? Eles não causam, até porque a meia-vida deles é longa, né? O que eles causam é síndrome de retirada. E é muito comum o paciente ficar com essa dúvida. Mas se ele não causa dependência, por que quando eu não tomo eu passo mal? Porque você está apresentando uma síndrome de retirada. Então, uma queda vertiginosa, principalmente na serotonina, no dia que você não toma. Porque apesar deles demorarem 14 dias para neuroadaptação, ele faz efeito no dia. Ele não faz efeito daqui a 14 dias. Os efeitos benéficos são sentidos daqui a 14 dias, mas o efeito de controle da serotonina é no dia. Por isso que a pessoa sente quando ela não toma naquele dia. Exatamente. A medicação de uso diário, ela tem uma razão de ser. Às vezes o remédio precisa tomar 2 vezes ao dia, tem uma razão de ser. E às vezes o paciente, interessante como você falou, mesmo aquele que adere, ele não toma 100% corretamente. É comum o paciente, ele escolher ali, hoje eu não vou tomar. Tô me sentindo um pouco melhor, vou tomar um só, não vou tomar os 2. Exatamente. Né? E aí, hoje em dia a gente busca a adesão, que é um dos principais desafios da medicina, né? E aí muitas medicações têm vindo na apresentação de aplicação, né? Então, aplicação semanal, por exemplo, isso aumenta a adesão do paciente. Aplicação mensal aumenta a adesão do paciente. Aplicação trimestral, mais ainda. Imagina se tivesse uma medicação que você só tomasse uma vez por ano. Isso é o futuro da medicina, provavelmente. É o futuro próximo que a gente está atendendo aí, né? Ao mesmo tempo, essas medicações são mais caras. Então, tanto a gente tem exemplos na psiquiatria, né? Então, a gente tem a paliperidona, que é um tipo de risperidona diferente, que ela tem apresentação mensal e trimestral. E a cada 6 meses também, semestral, no exterior já tem. E isso aumenta muito a adesão do tratamento e aumenta muito o paciente não ter escapes, né? Então, é uma medicação principalmente usada para esquizofrenia, por exemplo, mas pode ser usada para muitas outras coisas também. Mas com adesão ótima. Isso diminui a chance da pessoa ter alucinações e voltar a ter delírios na esquizofrenia. Mas, por exemplo, a gente tem também um exemplo mais perto de trimestral, que são os anticoncepcionais trimestrais, né? Então, a pessoa toma a cada 90 dias certinho uma injeção de progesterona e aí ela está protegida por 3 meses. E a gente também tem os semanais agora com as canetas do Ozempic, tem o Mounjaro, o Wegovy.
Então, essas canetas são semanais. Isso também aumenta Melhora a a adesão adesão, né? do paciente. E existem antidepressivos Não, ainda não, aplicáveis? não. Ainda não. Agora, falando de outros medicamentos, Henrique, eu queria que você comentasse com a gente os famosos calmantes, Aham. que são muito utilizados e a gente percebe muitas dificuldades. Eu lembro de um congresso que eu fui de psiquiatria e o palestrante disse, com relação aos calmantes, né, o nome técnico benzodiazepínicos, então a gente está falando alprazolam, clonazepam, o diazepam, ele disse, a mão que dá é a mão que tira. Exato. Então, eu queria que você comentasse desses tipos de medicamentos calmantes que são muito utilizados e a gente acredita até que muito mais do que deveriam ser. Sim, eles são muito mais utilizados do que deveriam ser, principalmente de forma errada. São medicações ótimas, mas que podem causar dependência. São medicações seguras. Hoje, os principais estudos que a gente tem mostram segurança. Houveram alguns estudos que aventaram a hipótese dessas medicações poderem induzir a demência. Um estudo bem grande e que correlacionou estatisticamente pessoas com demência com o uso de benzodiazepínicos, né, os calmantes. Mas que aventava essa hipótese e falava, precisa fazer mais estudos. E aí, os psiquiatras, os médicos em geral, ficaram com medo de prescrever, né? Mas aí o contrário foi não provado, mas existe mais chance deles não induzirem a demência do que induzirem. Mas, então, dando para a gente uma segurança na prescrição deles, mas o uso crônico deles traz prejuízos, sim. O déficit de memória é uma questão? Sim, eles podem trazer dificuldades cognitivas, diminuição da memória, né? Dificuldade de memória, mas geralmente quando retira a medicação, isso melhora. Ótimo. E quando ele é usado? Lembra dos 14 dias, né, do início? Principalmente nesse período. Então, pessoas... vamos lá, falar um pouquinho de psicofarmacologia sobre eles, né? Então, eles se ligam a canais eletrônicos, né? A canais que fazem a despolarização dos neurônios. Então, eles deixam menos ativos neurônios que têm esse tipo de canal, né? Que são mediados pelo GABA. Eles se ligam nesse canal, deixa o neurônio menos reativo e a pessoa tem menos crises de pânico por causa disso, tem menos percepção da ansiedade por causa disso. Então, também são usados para ansiedade. Também são usados para ansiedade e controlam bem os sintomas de ansiedade, geralmente. A pessoa fala que fica calminha, né? São os calmantes, ansiolíticos, quebram a ansiedade, dão sono, e aí vem o uso errado deles. Muitas pessoas usam para dormir. E aí é quem vai viciar. Quem usa para dormir, a chance de vício é muito grande. Porque hoje, 2 gotinhas de Rivotril te dá sono. Amanhã não dá mais. Aí tem que tomar 4. Depois de amanhã não dá mais. 4 não dá mais. Aí tem que tomar 8. E aí vão tomando doses altas. Vão começando a ter, sim, síndrome de abstinência quando tira. Ficam muito ansiosos em não tomar medicação. Tem dificuldades para dormir quando não toma. E tem muito paciente, principalmente idoso, que tem uma chance de viciar ainda maior, que quando você tira a medicação, ele não dorme, mas com a medicação em doses altas também não dorme. Né? Mas os benzodiazepínicos também são um pouco mais perigosos, têm que ser usados com responsabilidade. Né? Além de causar dependência, os que têm meia-vida menor têm um risco maior de causar dependência. A exemplo do alprazolam. O alprazolam, então, ele tem uma meia-vida de 4 a 6 horas. Então, a pessoa tem que fazer uso 3 vezes por dia. E aí ele tem um risco maior de causar dependência. Então, de você tomar, sentir que está ansioso e tomar de novo. E sentir que está ansioso e tomar de novo. Ele tem uma vantagem de ser mais potente, mas o início de ação rápido, Sim. mas duração curta. Duração mais curta. E aí, o clonazepam, que é o Rivotril, e o diazepam, eles têm uma meia-vida aí de cerca de 12 horas, né? Então, a pessoa pode tomar uma vez por dia, se precisa, ou até 2 vezes por dia. O Zolpidem é benzodiazepínico? Não, o Zolpidem é uma droga Z. Ele é um indutor do sono que causa muita dependência e muito problema. Então, é importante, que boa a sua pergunta, e é interessante que essas drogas
elas surgiram no mercado para tratar a insônia. Como uma alternativa aos benzodiazepínicos, Isso. inclusive. E aí, tanto que recentemente, de receituário branco especial, passou a receituário azul, pelos problemas que esses medicamentos trouxeram. E eu acho que nesse sentido também eles entraram no grupo dos benzodiazepínicos, a mão que dá, a mão que tira esse tipo de medicamento, pelos inúmeros problemas que eles trazem. E é importante a gente falar sobre eles porque é um sintoma muito comum da ansiedade. Sim, insônia. A insônia. A pessoa deita e começa a preocupar, começa a ruminar, né? Isso. Tudo que aconteceu no dia, tudo que vai acontecer amanhã. Isso tem um risco para a saúde mental e física dela, né? Ela não dorme. Isso é muito ruim. Não dorme, fica mais ansioso porque não dorme. E esse medicamento, como ele é indutor do sono, a pessoa toma e induz o sono. Ela desliga, literalmente, né? Então, ela desliga, mas nem sempre induz o sono, né? Isso. Então, a pessoa pode ficar sonâmbula e ela tem amnésia. Então, ela estava acordada, não se lembra que estava acordada, faz um monte de besteira. Então, são medicações perigosas, podem ser usadas, mas com muita responsabilidade e um uso muito restrito, que a gente tem outras opções muito melhores no mercado. E assim como você falou, então, explicando um pouco melhor o que é a mão que dá e a mão que tira, né? Então, é um uso curto, pontual, até a medicação que vai tratar essa ansiedade fazer efeito. O que é um uso curto? Varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas é até a gente chegar numa dose do antidepressivo que trate aquela pessoa. Né? E aí ela não tem mais crises, ela não tem tanta preocupação, e aí a gente vai tirando esse benzodiazepínico. E aí essa retirada, mesmo no paciente com dependência, que é muito comum chegar no consultório, já toma anos o antidepressivo, o calmante, o benzodiazepínico, e aí a gente precisa tirar devagar, porque dos riscos e possibilidades da retirada súbita é crise convulsiva. Sim. Então precisa ser retirado lentamente, né? Essa classe de medicamentos gera dependência e gera abstinência, a falta. Isso. Os antidepressivos não geram dependência, geram efeitos colaterais com a retirada, que é natural, mas os dois precisam de um processo de desmame. O benzodiazepínico, se ele for uma dose baixa, é tranquilo, a gente consegue tirar sem precisar fazer um desmame. A gente acaba fazendo para o paciente não se sentir desconfortável e para você ir sentindo, né, o quão ansioso ele vai ficar sem aquela medicação. É porque os pacientes, principalmente com esse tipo de medicação que age mais rápido, eles geram dependência, mas geram também um relacionamento com a medicação. Então tem paciente... segurança, né? Segurança. É o amuleto, muitas vezes, né? Que é uma técnica que pode ser usada para a pessoa ficar mais segura. É uma muleta, é um amuleto, mas que a pessoa muitas vezes elege esse amuleto como um frasquinho do clonazepam, né? Então deixo na bolsa. Faz anos que eu não uso, doutor. Tá vencido, mas eu deixo aqui na bolsa. É verdade, isso é muito comum. Mas são medicações que a gente usa também para tirar o sofrimento mais imediato, né? É contraditório isso, talvez medicar muitas vezes o sentimento, mas a pessoa que não tem um processo psicoterápico ainda, ela não tem não está entendendo muito bem o que está acontecendo, não tem recurso psicológico para entender o que está acontecendo, a gente pode até fazer isso para evitar um pouco o sofrimento e ela conseguir racionalizar isso um pouco depois. E remédio para ansiedade dopa? Deixa lento? Qual deixa, qual não deixa? Esses ansiolíticos, sim, né? Eles dão sono, eles podem deixar mais lento, podem causar prejuízo cognitivo no momento que você toma, pode causar prejuízo na memória no momento que você toma. Não são recomendados fazer o uso deles e dirigir, né? Eles podem causar comprometimento nos reflexos. São pegos no toxicológico. Então, no exame toxicológico, eles aparecem, porque realmente a pessoa não deve fazer uso deles e conduzir máquinas ou veículos. Já os antidepressivos, não tem um grande prejuízo. A pessoa pode sim ficar um pouquinho mais lenta, pode sim ficar um pouquinho mais sonolenta, mas não induzem o sono, não aparecem no toxicológico os antidepressivos. Tem outras classes de antidepressivos também, né? Então, a gente tem alguns que já ficaram mais desatualizados, o Zimal,
que é uma classe de antidepressivo que era usada no passado, mas que ficou para trás, realmente não tem grandes benefícios em fazer uso deles, e eles têm muita interação, inclusive interação com alimentos. Então, queijos, eles têm interação, então a gente não usa mais esse tipo de medicação. E também alguns que são boas medicações, são pouco utilizadas hoje em dia, mas têm o seu uso, que também causam sono, né? São os tricíclicos, os antidepressivos tricíclicos, que é a amitriptilina e a nortriptilina. Ajudam muito em questão de dor crônica, em pessoas que têm, às vezes, enxaqueca, e tratam sim a ansiedade também, de uma forma diferente, um mecanismo diferente dos outros antidepressivos que eu falei, mas eles também podem ser usados para tratar sim a ansiedade. Tô tomando amitriptilina para tratar a ansiedade, tá errado. Não. Pode ser usado assim. É um tipo de medicação que ela dá sono, então ela pode ajudar para esse paciente também que tem muita insônia, mas ela dá muito problema metabólico, né? É muito comum indução de síndrome metabólica, aumento de peso, piora no triglicérides, induzido pelo antidepressivo tricíclico. Principalmente a amitriptilina. Principalmente a amitriptilina, nortriptilina menos, né? Mas também pode acontecer. E você falou do antidepressivo por volta de 1 ano. Eu vejo que um receio das pessoas vou ter que tomar esse remédio minha vida toda, para sempre? E aí, como que é? Bem, o quadro de ansiedade, diferente da depressão, a gente tem mais fixo esse período de tratamento. Mas existem algumas pessoas que você tira a medicação e elas ficam ansiosas, né? Seja porque você não conseguiu chegar a tratar 100%. A remissão total. A remissão total dos sintomas. Ou seja, porque tem gente que tem esse comportamento. Você tira a medicação, ela fica ansiosa. Aí a gente vai estendendo. Podendo estender até 5 anos, geralmente, de tratamento. E a gente mas sempre vai tentar retirar desde que o paciente se sinta seguro. Tem pacientes que falam, doutor, eu quero tomar isso daqui para o resto da vida, porque toda vez que eu tento tirar, eu fico mais ansioso. E tudo bem. Mas tem paciente que fica extremamente desconfortável de estar tomando uma medicação. E aí a gente vai tentar tirar, tentar trocar, tentar manejar. Existe risco em tomar para o resto da vida? Aparentemente não, né? Precisa-se de mais estudos para a gente saber, mas são medicações que têm uma segurança. Um risco, talvez, dos inibidores seletivos que é mais diferente, né? É o risco de sangramento. Então, são medicações que quem tem problemas sanguíneos de coagulação, a gente tem que ficar de olho ali, que pode apresentar sangramentos. E também, quando vai fazer cirurgia, é bom interromper um pouquinho antes. 1 dia antes já é suficiente para poder fazer cirurgia com segurança. Agora, eu acho que é importante, dentro dessa questão da medicação, da retirada, da prevenção de recaída, recidiva da doença, a importância da psicoterapia. Então, a gente sabe que a ansiedade tem um aspecto neuroquímico, neuropsíquico, e que isso o remédio vai cuidar, mas tem um aspecto psicológico e social que isso a terapia vai cuidar. Então, é muito importante a combinação dos dois, principalmente na questão da retirada, a prevenção de recidiva e recaída, a psicoterapia assume um papel muito importante. Até porque o principal regulador ali, um dos principais reguladores da amígdala, é o córtex pré-frontal, né? O córtex pré-frontal, ele é a parte mais racional ali, vamos falar que é com quem a psicoterapia conversa mais, né? Parte mais racional do nosso cérebro, né? Mas outra coisa importante a gente falar também é que ansiedade crônica pode matar, não por ansiedade, né? Mas ela piora muito os índices metabólicos, né? Então, a ansiedade que está instalada sem tratamento há muito tempo, ela aumenta o cortisol, o que aumenta a teromatose, né? Então, aumenta as placas de gordura no coração, no cérebro e nos vasos sanguíneos, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, aumenta a chance de ter obesidade e todos os problemas relacionados à obesidade. Então, por isso a gente tem que tratar também com medicação quando necessário. Por isso é importante reforçar que tratar a ansiedade vai melhorar a qualidade de vida, mas também vai prevenir
outras condições, como você falou, doenças metabólicas e também as doenças cardiovasculares. Então, é fundamental o reconhecimento, o diagnóstico e o tratamento da pessoa que tem ansiedade. E muitas pessoas pensam, não, eu sou assim mesmo, vivo assim, sempre fui assim, vou morrer assim. Não, você não precisa continuar vivendo assim, sofrendo e, inclusive, aumentando o risco de doenças, complicações que comprometem a expectativa de vida, não apenas a qualidade de vida. Então, a importância do tratamento da ansiedade e de todos os transtornos mentais. Eu, como psicóloga, gosto de ter um olhar para a medicação como, de fato, uma muleta. Porque o processo terapêutico ele é um processo que vai demorar tempo. Como você falou no início, a medicação ela é indicada para casos de ansiedade moderada a grave. Leve, às vezes... Facultativo. Assim, a terapia consegue geralmente dar conta. Às vezes a pessoa não tem uma boa adesão à terapia, então entra a medicação. Às vezes não tem uma boa adesão, às vezes não tem disponibilidade emocional ou acessibilidade. Né? Mas eu gosto de pensar como uma muleta, então o Henrique recentemente quebrou o pé. E já quebrou algumas coisas antes. E sem a muleta não dava. Exato. Então, o seu osso do pé estava quebrado e você não podia colocar o pé no chão. Você precisava da muleta para viver, né? Para andar e para fazer coisas básicas. Às vezes a medicação ela entra exatamente nisso, para te manter uma qualidade de vida, né? Pode continuar. Que até básica, às vezes, né? Mas manter uma saúde mental. A gente trabalha, enquanto a pessoa está usando a muleta, o osso está lá, não é perceptível, mas ele está fazendo várias coisas ali, né, internamente, para colar de novo. Então, a gente está ali trabalhando na terapia para você aprender a pensar de outra forma, a mudar seus comportamentos, a cuidar do seu ambiente social, tudo isso. Então, esses processos vão acontecendo em paralelo, para depois você não precisar mais da muleta, uma vez que seu osso está colado. Perfeito. Né? Bem, com essa definição de muleta eu concordo, tá? Porque você não está falando que não é um tratamento. A medicação é um tratamento, é uma viabilização para que você melhore. Né? Agora, tem muita gente que fala, e aí eu vou ser polêmico aqui, as pessoas vão odiar, né? Vai dar hate. Vai dar hate. Mas muitos psicólogos se opõem à medicação e falam que a medicação não trata, que você está só jogando para debaixo do tapete e isso não é verdade. Né? Medicação é um tratamento, sim, para transtorno de ansiedade, um tratamento seguro e é um tratamento eficaz. Sim. Claro que depois a pessoa vai continuar com os mesmos problemas se ela não conseguiu sozinha lidar com aquilo. Sim. Claro, isso é evidente. Se ela não conseguiu lidar sozinha com aquilo, ela vai continuar com os mesmos problemas. Mas a medicação ela é um tratamento necessário. Eu acho que essa definição e essa metáfora da muleta é importante porque na questão do pé quebrado, em algum momento a pessoa precisa da muleta, é necessária a muleta. Mas tem um aspecto pejorativo da muleta, Sim. Aquela pessoa que não precisa se apoia na muleta. Então, quem não precisa de muleta. Não precisa do remédio. Agora, quem precisa, necessita. É importante a medicação. Então, eu concordo com você. Tem muito preconceito com relação a isso. E quando eu estou cuidando de um paciente com ansiedade, com psicoterapia, que o próprio psicólogo muitas vezes encaminha o paciente, olha, esse caso, eu acho que a medicação vai ser importante. Né? Eu já vi a Marina fazendo isso. Que bom. Essa visão de que a gente está numa equipe multidisciplinar, cuidando de um paciente que tem várias interfaces aí, e é importante ter esse olhar integral. E aí também, Marina, a gente na clínica, né, a gente tem essa viabilização, né, mas também já viu o contrário, de psicólogo desencorajar o paciente a tomar medicação depois que prescrita. Sim. E é importante falar que psicólogo, ele tem que fazer o trabalho dele, o médico tem que fazer o trabalho dele e os dois trabalharem juntos. Em colaboração. Em colaboração. E aqui é importante a gente dizer que nós já passamos por situações desse tipo. Por exemplo, a Marina, como psicóloga, querendo conversar com o médico e a dificuldade que ela teve de ter esse acesso ao médico. Como isso é importante. Sim. E
o médico e o psicólogo, eles precisam se conversar, precisam estar trabalhando em conjunto em benefício do paciente. Porque o único que vai se prejudicar com isso é o paciente, no final das contas. E uma coisa também importante deixar claro é que psicólogo não pode prescrever medicação, porque a gente não tem formação para isso, e não pode prescrever nem nada natural. Não pode, é errado. Então, se algum psicólogo te prescreveu um remedinho calmante natural, não pode, tá errado. Vamos falar sobre isso? Boa, e aí a questão das polêmicas, né? Dentro disso, eu já recebi pacientes, por exemplo, usando florais de bar, prescrito por psicólogo. Então, eu acho que ele se diminui quando ele prescreve um medicamento desse tipo, porque o papel dele é cuidar através da psicoterapia e não de um medicamento, e muito menos um medicamento que a gente não tem, um tratamento que a gente não tem nenhuma evidência científica de benefício. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. E aí os medicamentos alternativos? O magnésio ajuda na ansiedade? Trata a ansiedade? Vamos lá. O que a gente tem de evidência científica, né? Pode ser que amanhã saia um estudo gigantesco, com uma evidência científica robusta, que o magnésio é a melhor medicação para a ansiedade? Pode ser, não sei. Mas o que a gente tem de evidência... E aí eu vou ser o primeiro a usar magnésio para todo mundo. Mas hoje o que a gente tem de evidência científica... E aí a gente fala do principal estudo que guia nosso tratamento para a ansiedade, que é o CAMAT, é um estudo canadense, uma meta-análise bem grande canadense que avalia a eficácia das medicações. Ele fala que não existe evidência de tratamento, não existe melhora para o paciente com ansiedade, o uso de magnésio, de ômega 3, 5-HT, de aquele outro que tem na banana, o pessoal adora tomar também para dormir. Esqueci o nome do suplemento. Então, não existe evidência de que suplementos alimentares tratem a ansiedade. Eu gosto de tomar. Pode tomar? Isso. Ah, a vitamina D trata a ansiedade. Não trata. Eu quero tomar. Sua vitamina D está baixa? Tá. Ah, então pode tomar. Sua vitamina D está em 60? Não deve tomar. Isso. Vai calcificar os vasos sanguíneos e vai trazer problemas. Exatamente. E os florais? Florais também não existe evidência. Faz mal? Talvez sim. Por exemplo, erva de São João é uma planta, o chá dela, ele interage com os antidepressivos e pode dar problema, tá? Existem chás abortivos. Então não é porque é de uma planta que não possa fazer mal, que faz necessariamente bem e que grávida pode tomar. Pelo contrário, gestante tem que ter a comprovação de que aquela medicação não faz mal antes de... Mas é floral. Tem que ter a comprovação de que aquele floral não faz mal. Precisou ser testado, avaliado e ter a comprovação que não faz mal. E dentro dos chás, eu lembro das hepatites induzidas por chás. Então, no meu internato, a gente atendeu uma pessoa que ela teve uma hepatite muito forte, e ela tratava tudo com chás e foi nessas lojas que vendem chás. Até era meio underground a loja, a gente foi até a loja para ver qual que era o chá. E o problema eu não sei a quantidade daquela substância que tinha no chá, não sei se é aquela substância exatamente que está lá no chá, né? E que substância tem a mistura de um monte de coisa. Então, eu acho que nesse sentido é prejudicial. E assim como cafeína é fitoterápico. Cafeína vem do café, vem de uma planta. Ela pode piorar a ansiedade. Isso. Taurina pode piorar a ansiedade. Pré-treinos podem piorar a ansiedade. Isso, muito bem lembrado. Muita gente com ansiedade que agravam o quadro por conta de pré-treino. E o pré-treino é um nome totalmente genérico e que tem um monte de coisa e não ajuda, né? O melhor pré-treino é a motivação. Esse é o melhor pré-treino. E o chá de camomila? Não faz mal, mas não trata a ansiedade. Agora, aí eu acho Quer dizer, não faz mal. Se a dose dele está correta, se ele não pode não fazer mal. E é interessante aí a questão talvez o efeito placebo, mas sabe aquele ritual de você fazer uma pausa, pegar um chazinho e ficar contemplando a natureza? Tratamento é o que tem comprovação científica que funciona, que trata o transtorno, trata a doença. Tratamento para ansiedade é a medicação e psicoterapia. E mudas de estilo de vida.
mudança do estilo de vida. Terapêutico é o que te faz bem. Tem rituais que te relaxam e fazem bem. Tomar um chá antes de dormir pode te fazer bem? Pode. Não, é tratamento. Tomar um banho relaxante pode te fazer bem. Olha, falar pra você que comer uma picanha e faz um bem é terapêutico pra mim, mas não é tratamento. E aí as pessoas que estão buscando medicações naturais, remédios naturais, geralmente elas não querem ir para medicação. Uma alternativa aqui, em off do psiquiatra, a terapia é uma alternativa. Ora, a gente tentar natural, né? Você não vai colocar nenhum químico no seu corpo. A atividade física é uma ótima alternativa que vai regular coisas parecidas que a medicação regula. Nada substitui nada. Remédio não substitui terapia, terapia não substitui remédio, atividade física não substitui nenhum dos dois. E aí, que o... Complementar. Mas tem estudo pra isso? Tem. Tem estudo comparando atividade física com estalopram, comparando atividade física com outros antidepressivos, né? E mostra que existe eficiência, que é eficaz para o tratamento. Faz parte do tratamento de ansiedade e depressão. Posso tratar depressão e ansiedade com atividade física? Eu posso tratar. Sim. Aí é remédio. Você vai ter que ir 1 hora na academia, atividade física intensa, medida no frequencímetro, durante 1 hora, 5 vezes na semana. O que não for isso, você não está tratando. Essa é a prescrição de tratamento para quem tem ansiedade. Exatamente. Agora, o quão difícil é conseguir fazer isso, Sim, a rotina. quão difícil é aderir isso e quão difícil é quantificar isso, né? Então, a medicação ela acaba tendo mais robustez. Até porque os são bons estudos, mas eles não são tão robustos quanto os estudos com medicação, só medicação. E os medicamentos à base de passiflora, muito comuns no nosso ambiente, vamos dizer assim, os pacientes tomam, fazem uso. Quais são a sua opinião, as evidências desse medicamento? Ficou chato o podcast, né? Porque eu vou ter que falar a mesma coisa de novo. Não existe evidência científica de uma melhora para o tratamento da ansiedade. Ah, mas me faz bem, tá bom. Poxa, eu tô comprando uma marca específica que tem segurança, tem dosagem e tal. Show de bola. Te faz bem? Toma. Ótimo. Ótima a sua colocação. Eu atendi recentemente uma paciente que ela falou exatamente isso. Eu tomo um medicamento à base de passiflora e durmo muito bem. Show. Ótimo. Pronto. Mas tudo bem. Faz parte da higiene do sono dela, ela dorme bem com isso, pronto. Então, eu acho que a gente tem que ter, acima de tudo, o bom senso. Exatamente. E eu tô sendo um pouco mais duro agora, né? Mas eu geralmente não tenho essa rigidez com os pacientes, te faz bem, desde que não atrapalhe o tratamento. Agora, o que atrapalha o tratamento? Doutor, posso beber enquanto eu tô tomando meu antidepressivo ou meu benzodiazepínico? Benzodiazepínico não. Tem uma interação grave com o álcool. Os dois são depressores do sistema nervoso central, então tem risco à saúde beber e tomar benzodiazepínico. Então, clonazepam, alprazolam, diazepam não podem ser usados com o álcool concomitante. O que é uma idiosincrasia, até porque o diazepam é usado para tratar a abstinência alcoólica, né? Então, realmente, eles não combinam juntos. E o antidepressivo, você pode beber, não vai te trazer grandes malefícios, não vai ter uma interação direta. Porém, o dia que você beber, se você está tomando um antidepressivo, o álcool vai fazer mais efeito e o antidepressivo vai fazer menos efeito. Eles concorrem pela mesma enzima que metaboliza. O efeito do antidepressivo. Vai piorar o seu tratamento. Até porque o álcool também piora a ansiedade. Né? Não é na hora. Porque na hora ele dá o efeito contrário. Isso. Mas no médio prazo, no curto prazo mesmo, ele piora a sua ansiedade. Assim como a maconha. Então o THC, ele é ansiogênico. Não existe é muito polêmica, né? Aí o pessoal vai bater forte em você nesse episódio aí. Mais polêmica, paciência. Culpa não é nossa. Não existe tratamento com evidência científica de uso de canabidiol full spectrum, né? Então THC mais CBD para o tratamento da ansiedade. Bem como as evidências que existem do uso do CBD isolado para tratamento de ansiedade, elas são insuficientes.
Então, Funciona para outros tratamentos de saúde mental? pode funcionar, né? Dor crônica, inapetência, pessoas com câncer. Existe um tratamento, uma evidência muito forte para pessoas com câncer, abrir o apetite, tratamento da dor crônica dessa pessoa. Então, pode ser usado como medicação para muitas condições? Pode. Boa medicação? Pode ser uma boa medicação, sim. Então não quer dizer que a gente é contra O CBD, CBD. não, de jeito nenhum. Eu sou contra o uso. É igual eu tratar a ansiedade com enalapril. Enalapril trata a ansiedade? Não. E se eu quiser? Também não. Não pela minha recomendação e orientação. É a mesma coisa. Enalapril é uma medicação ruim? Excelente medicamento. Pra quê? Para insuficiência cardíaca, para hipertensão, E pra ansiedade? péssimo. É a mesma coisa. E é o que a gente fala assim, a partir do momento em que tiverem evidências que funciona, Vamos Igual eu falei aderir. do magnésio. Isso. No dia que saiu um estudo científico robusto falando, olha, agora é a melhor opção terapêutica para o paciente. Canabidiol. fica aqui. Tem estudo, o estudo é bem conduzido. Exato. Bem observado. Ah, mas tem estudo aqui, doutor. Olha Tem um monte de estudo usando o É. CBD, né? Sim. Tem um monte de estudo. Mas eles são frágeis, eles têm viés, eles não têm uma padronização, Não tem a população. não tem um N, né? Que é a quantidade de pessoas, uma amostra relevante, né? E até tem a questão tem outros estudos com Ns maiores, com amostras maiores, com robustez na metodologia maior, que provam o contrário hoje. Mas pode ser que saia um muito mais robusto, com N muito maior, com estudo populacional, com o uso da maconha, ou da maconha não, mas do CBD, ou que seja o full spectrum, pode existir, né? Um estudo desse que vai comprovar para mim que canabidiol é a melhor opção terapêutica para. Pode ser que num futuro aí saia esse estudo. E aí eu vou ser a primeira pessoa, igualzinho magnésio, vou ser a primeira pessoa a sair mandando canabidiol para todo mundo. Agora, é importante, assim como os benzodiazepínicos, quem usa THC não deve conduzir. Não deve dirigir. É. Ah, mas eu uso pouquinho. Igual o benzodiazepínico. Isso. Você tomou 3 gotas de Rivotril, você não deve conduzir. Então, hoje, a gente pode afirmar que não a substância da maconha, mas o fumar maconha ou comer a maconha. Piora a ansiedade. No médio e longo prazo, piora a ansiedade. E depois que começa a piorar, não vai voltar a melhorar. Isso. No início, o efeito, ele parece ansiolítico. Ele parece que melhora. Mas no médio e longo prazo, piora. A pessoa pode ter, inclusive, delírios de perseguição, é muito comum, muito descrito. Pode ter alucinações induzidas por isso, e depois que começa a ter, pode entrar num quadro de alucinação induzida por substância devido à maconha. Esse quadro pode ser irreversível. Então existe. A maconha não é indicado para quem tem ansiedade. Não. E na verdade não é indicado para ninguém. Para ninguém. Assim como o álcool, que você já mencionou, que é uma droga reforçar, e assim como fumar, a nicotina, que muitos fumantes falam que fumam porque são ansiosos, e a nicotina é uma droga psicoestimulante, não ajuda na ansiedade, pelo contrário, piora a ansiedade. E por que o ansioso que fuma fala que o cigarro alivia a ansiedade? Porque ele dá prazer na hora da angústia. E porque ele cala um grito que está na cabeça do tabagista que ele mesmo fez. Então a queda, a abstinência de nicotina gera ansiedade. E aí você tem que fumar para parar com a abstinência da nicotina, e aí você sente. Mas ele é perverso, porque isso ele mesmo causou. A abstinência dele. Mas é muito comum nesse, você tem toda a razão, né? Quando diminui o nível de nicotina, ele já entra em abstinência e ele se sente ansioso pela abstinência, e então ele fumando alivia isso. Mas é muito comum o fumante, diante de situações estressantes, ele recorrer ao cigarro por esse mecanismo que eu falei, ele dá prazer na hora da angústia. Tem mais, tinha mais polêmica aí. Eu tenho uma pergunta.
O antidepressivo, ele acalma aqueles pensamentos, o turbilhão de pensamento que geralmente a pessoa ansiosa tem? Ao longo do tempo, sim. Ao longo do tempo, sim. E aí a gente usa o benzodiazepínico nesse momento até ele fazer esse efeito, né? Então, ao longo do tempo, a serotonina vai aumentando e vai regulando esse turbilhão de pensamentos. Esse turbilhão de pensamentos, eles são as preocupações, né? Eles vêm daí. Pensamentos negativos, Exato. catastróficos, pessimistas e autocríticos. Eles têm essa estrutura muito semelhante à preocupação e eles fazem um circuito que é o mesmo circuito, é parecido com o circuito do toque, de ficar voltando, né? Então ele estabelece ali um circuito que vai retroalimentar ele vai ficar ali, por isso que a pessoa não dorme, fica preocupada e continua e piora e piora e piora. Vamos supor assim, a pessoa começou uma medicação para ansiedade, passou quanto tempo que ela não melhorou, que ela não teve remissão do sintoma, você pensaria em trocar a medicação? Ela continua tendo crise de pânico. O que a literatura fala pra gente, né? Espera, troca. Então, a gente tem que sempre insistir na primeira medicação. Tipo, ela não tá tendo mais efeito colateral, mas ela também não tá melhorando. Aumenta, Ajusta a dose. ajusta a dose. Poxa, agora eu aumentei tanto que eu tô tendo efeito colateral. Troca, tá? Mas isso que é mais angustiante para o paciente ansioso, porque a gente tem que dar esse suporte psicológico, mas a gente tem que, como a parte psiquiátrica, esperar. Isso. Tem que ser paciente. E que é angustiante para ele, porque ele quer melhorar logo, rápido. Uhum. Agora, é interessante o paciente ansioso porque ele já sofre de ansiedade muitas vezes por anos. E aí o que a gente pede para ele, vamos esperar 4 semanas para avaliar a resposta, ele não quer esperar 4 semanas. Qual que é a média do tempo que as pessoas levam em manifestar os primeiros sintomas e procurar ajuda? Olha, boa pergunta, hein? Não sei responder. 10 anos. 10 anos, olha só. 10 anos. 10 anos. E só vai agravando, comprometendo a saúde, qualidade de vida. Chance dela melhorar de fato? Talvez hoje essa média tenha diminuído, principalmente por causa de informação, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Por isso o nosso propósito aqui, esse podcast quer gerar informação, a proposta da geração serena, que é o que a gente faz aqui, que é produzir psicoeducação, educação e saúde mental, saúde integral através da informação. O que é a geração serena? Esse é o nosso movimento de cuidar de pessoas, de promover saúde. Nós temos o método Sense ligado a essa geração serena. Então, é o meu método, nosso método de trabalhar, focando em 5 pilares. Já conversamos no episódio anterior, então volta lá, assiste lá. É importante essa visão integral. Então, quando a gente está falando de remédio, a gente está falando do Sense Mind, o Sense Brain, que é da ação do cérebro. Quando a gente está falando de psicoterapia, a gente está falando do Sense Mind, que é a mente. Então é importante a gente ter esse olhar integral para o ser humano. E tem o protocolo Serenidade, que é um infoproduto que a gente tem oferecido para as pessoas, que é, na verdade, uma série de vídeos, são 7 módulos, aproximadamente 20 vídeos, que trabalha psicoeducação, como a pessoa pode lidar com a sua ansiedade, com técnicas de relaxamento, gestão do pensamento, respiração, grounding, que foi gravado pela Marina. Então ali você tem um passo a passo para deixar a ansiedade para trás e ter uma vida mais serena. É o kit crise, o que fazer no momento da crise. Exatamente. Seu áudio anticrise. Tem um áudio anticrise. Então é um material completo, uma qualidade muito boa, feito com muito carinho para ajudar as pessoas que sofrem com ansiedade. Vai ter um link aqui na descrição do vídeo. E no Spotify, então, vai estar escrito Protocolo Serenidade e o link para você aderir. Muito bom. Vamos lá, então. Uma consideração final das medicações para ansiedade? Tome a medicação. Se o seu médico te passou, se ele passou segurança, faça o uso da medicação, faça o tratamento medicamentoso. Não precisa ter medo da medicação. O pessoal toma tanta coisa que não sabe o que é, mas na hora de tomar a medicação que é segura, que tem muitos estudos, experiência larga aí de uso da medicação,
tem medo, né? Come um monte de restaurante duvidoso, vai na Índia, né? Come a comida indiana lá, bebe, toma o copão duvidoso, gagroso. Não, até a bebida na balada. No copão. Como é que chama lá o metanol? Então, você não sabe da procedência de um monte de coisa, o que você sabe, que a gente tem rastreabilidade, aí a pessoa não toma, né? Então, faça uso da medicação se você precisa tomar medicação. Tire suas dúvidas fale das suas angústias, não quero tomar por causa disso. Enumere pro seu médico, né? Eu trabalho muito com os pacientes essa parte também. Quando eu vou encaminhar, eu falo, olha, eu acho que vale a avaliação de um psiquiatra, eu acho que a medicação poderia te beneficiar, mas é ele que vai avaliar, indicar qual medicação. Aí a pessoa, tenho medo da dependência, então a gente já explicou aqui. Eu não quero tomar pro resto da minha vida, a gente já explicou aqui. Então, eu também vou dando essa psicoeducação para o paciente, explicando um pouco do que eu sei do funcionamento, né? Mas uma parte importante é o psiquiatra mesmo, passar essa segurança e explicar com detalhes como deve ser feito esse uso. E para a pessoa que está desconfortável, questiona, né? E se aquele médico não levou bem o seu questionamento, o problema é o médico e não você que está questionando, né? Então, acho que a pessoa, poxa, por que dá essa medicação, doutor? Tem que ter um porquê. Então, como eu falei, poxa, você tem problemas intestinais, vamos evitar, tal, então eu escolhi essa. Doutor, você não falou que eu tô com ansiedade, você me deu um antidepressivo? Por quê, né? Tente entender até para você aderir melhor ao tratamento. Se você entender por que das coisas, o que você está tomando, você vai aderir mais ao tratamento. E aí eu acho que a minha consideração final é exatamente a importância da parceria do médico com o seu paciente. O médico precisa ser acessível e não impositivo. Eu prescrevo, você obedece. Não, o paciente precisa ser parceiro, ele precisa ter condições de falar abertamente dos seus receios, seus medos, suas preocupações, para que ele possa aderir ao tratamento. Na verdade, o nosso objetivo é acolher, cuidar, acompanhar, mas acompanhar lado a lado. Como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Então tá com o Dr. Henrique Trajano nas redes sociais, né? No Instagram e TikTok. Pessoas podem agendar consultas virtuais Brasil inteiro, né? Telemedicina Brasil inteiro. E presencial Jundiaí Campo Limpo. E você? As pessoas te encontram? Nas mídias sociais, Dr. Carlos Henrique Costa, na Clínica Semos, em Campo Limpo Paulista, e na Amurata, em Jundiaí. E as pessoas me encontram no Instagram como @marinacostapsi. Os links todos que a gente mencionou vão estar aqui na descrição. Mais uma vez, não deixe de deixar seu like e compartilhar esse episódio, porque a gente acredita que informações confiáveis em saúde salvam vidas. Até a próxima!